Muito boa noite, meus queridos irmãos. Vamos começar mais um estudo bíblico, mais uma reunião nossa em torno da palavra do nosso Deus e continuando a nossa sequência, nos estudos sobre os 10 mandamentos. Hoje pela tarde, aqueles que fazem parte do grupo de irmãos, a nossa igreja, os membros da igreja de Balneário Camboriú, receberam a mensagem acerca do acidente que o nosso irmão Marcos Lago sofreu hoje à tarde. Ele estava concluindo a instalação de algumas telhas na casa em Barra Velha, como eles costumam chamar, a cabana da família, e uma das telhas quebrou e ele caiu e bateu com a cabeça. Foi socorrido e transferido posteriormente para o Hospital São José, em Joinville. Eu, antes de começar aqui o estudo, entrei em contato com a Fábio de novo. Ela conseguiu chegar só agora lá, por conta do trânsito, e ainda não conversou com os médicos. Nós devemos continuar orando pelos irmãos, em especial pela saúde do nosso irmão Marcos Lago, pedindo ao Senhor que opere poderosa e milagrosamente na vida dele, e bem como na vida da Fábio, do Lucas, para que eles sejam consolados. Então, antes de começar o nosso estudo desta noite, gostaria de conduzir os irmãos nesta oração, para que todos nós juntos intercedamos por esta família, pedindo a Deus o seu auxílio poderoso e milagroso. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós pedimos ao Senhor humildemente que tu hajas e continue a agir poderosamente na vida do nosso irmão Marcos Lago, irmão tão querido. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a dar sabedoria à equipe médica, que o Senhor continue, ó Deus, a sustentar a saúde do Marcos, segundo os propósitos que o Senhor tem. Nada foge do teu controle, todas as coisas, ó Deus, cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Porém, Senhor, aos nossos olhos, o que aconteceu nesta tarde é muito ruim. E sabemos que tanto o Marcos quanto a Fábio, como o Lucas, estão sofrendo com o ocorrido. Mas a tua palavra nos dá esta garantia, que debaixo do teu soberano propósito, nada é sem efeito, sem eficácia, sem propósito. E que até mesmo as tribulações servem para o nosso bem, para o aperfeiçoamento da nossa fé, para o enriquecimento da nossa alma. Então, ó Deus, confiados na tua sabedoria, confiados, ó Deus, na tua soberania, te pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, console, ó Deus, o coração da Fábio, console o coração do Lucas, dê descanso para o coração do Marcos, enquanto ele está sendo tratado, Senhor, e que o Senhor dê também sabedoria a toda a equipe médica. Nós sabemos que o Senhor pode tirá-lo daquele hospital sem o auxílio de remédios, contraindicando qualquer tipo de diagnóstico. Sabemos que tu tens poder e que tu operas milagres. Mas também sabemos que o Senhor capacita os homens para agir para o louvor da tua glória. Então, ó Deus, te pedimos que tu uses dos recursos que tu quiseres para que a saúde do Marcos seja restaurada. Esse é o nosso desejo e colocamos diante do teu trono de graça, humildes, submissos, confiados, ó Deus, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, ó Deus, faz-nos compreender a tua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor nosso, é que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos
então iniciar o estudo desta noite, nos lembrando da família. Sempre que você se lembrar, pare e ore, né? Não apenas se lembre, mas reserve aquele momento para você interceder por eles, tá bom? Também agradecemos ao Senhor pela vida do Aurélio, marido da nossa irmã Maria Tereza. Nesta semana ele fez uma cirurgia para a retirada de alguns incômodos ali na bexiga. É uma cirurgia que, como ele mesmo diz, já está cansado de fazer. São alguns pontinhos que sempre aparecem, mas mais uma vez o Senhor foi bondoso. Então, um abraço também ao seu Aurélio, e continuemos a orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Meus irmãos, vamos então ao nosso estudo bíblico desta noite, e eu peço a você, como estava exposto, que abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, e nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Esse texto apenas para a introdução, texto básico para nós, uma vez, meus queridos, que nós vamos trabalhar hoje o 8º mandamento, não furtarás, está lá em Êxodo 20, mas este texto de Romanos apenas para a nossa introdução. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 10, a palavra de Deus que nos diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora te pedimos que o Senhor nos dê clareza da tua palavra. Queremos, ó Deus, conhecer-te mais. Queremos, Senhor, viver de maneira agradável diante de ti, segundo o que tu requeres de nós na tua palavra. Então, ó Deus, ilumina o nosso entendimento para o louvor da tua glória e para a nossa edificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme o texto que acabamos de ler aqui, a condução deste 8º mandamento nos levará a compreender mais uma vez, ou a reafirmar em nosso coração, a certeza de que, no que diz respeito a este 8º mandamento, não furtarás, ele não está relacionado apenas a nós, como os praticantes, ou a nós como aqueles que são o alvo, né, desta prática pecaminosa, do roubo, do furto. Mas nós também seremos conduzidos a observar que este mandamento também está relacionado ao próximo. E o apóstolo Paulo faz uma aplicação muito interessante, por isso é que eu iniciei com este texto sendo básico para nós, né? Ele vai dizer, olha, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Depois, no verso 9, ele vai citar aqueles mandamentos, alguns mandamentos relacionados ao nosso convívio com o próximo, né? A nossa vida com o nosso próximo. Não adulterarás, não matarás, nós já estudamos esses dois. Hoje, não furtarás, não cobiçarás, e aí ele diz, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós veremos isso, e já fica aqui registrado para que a gente grave bem. O 8º mandamento deve ser para nós também uma expressão de amor ao nosso próximo. Não devemos pensar só em nós, como os praticantes ou como o alvo, né, da quebra deste mandamento, mas olhando para o próximo. Não fazemos isso por amar ao próximo, né, ainda que ele não seja cristão, ainda que seja uma loja, ainda que seja o empregador, né, ainda que seja alguém que sigamos, né,
todas estas coisas eu vou pontuar adiante. Ainda assim, mesmo que não seja cristão, nós precisamos entender que não furtar, não cometer este pecado, infringir a lei de Deus, está relacionado também ao nosso próximo. Eu vou pedir então a você apenas para que fique registrado, que você vá a Êxodo capítulo 20 e leia comigo o 8º mandamento, que está no versículo de número 15. Êxodo 20, versículo 15. Que está posto aí, né? Não furtarás. Este é o 8º mandamento. Nós já estamos nesta caminhada há algum tempo, né? E graças a Deus já estamos chegando ao final. Orem aí para a nossa próxima série, em favor da nossa próxima série. Também estou aberto a sugestões, né, de temas para que nós sigamos nos nossos estudos de quinta-feira. Pois muito bem, meus irmãos, sigamos aqui para observar alguns detalhes do estudo de hoje. Claro, como sempre temos feito, vamos recordar aquilo que trabalhamos na semana passada, falando sobre o 7º mandamento, não adulterarás. E em algum momento ali fizemos a seguinte afirmação: o Senhor, Deus, estabeleceu o relacionamento íntimo entre homem e mulher, bem como estabeleceu limites para ele, sendo o casamento o principal destes limites. Daí se conclui que, fora dos limites do casamento, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas que não são casadas, a tentativa particular de obter prazer e todas as outras disfunções mundanas são condenadas pelas Escrituras. Casamento é somente entre um homem e uma mulher, e o relacionamento íntimo, né, sexual, ele foi feito por Deus para ser praticado apenas neste ambiente, no ambiente de casamento entre homem e mulher. Fora isso, todos estes exemplos que nós demos aqui, fora dos limites do casamento, ou antes do casamento, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas que não são casadas, a tentativa particular de obter prazer e todas as outras disfunções são condenadas pelas Escrituras. Então, apenas relembrando aquilo que nós trabalhamos na semana passada. Hoje, como já lemos e como eu já adiantei, vamos trabalhar o 8º mandamento, não furtarás. E também, como de costume, eu vou dando a dica aí, te motivando a estudar os nossos símbolos de fé. E você vai encontrar, então, a exposição deste mandamento no breve catecismo de Westminster, entre a pergunta 73 e a pergunta 75, e no catecismo maior de Westminster, entre a pergunta 140 e a pergunta 142. Então, como título maior hoje, né, a ideia por detrás disso é mordomia cristã. O 8º mandamento fala muito sobre a mordomia cristã. Adiante eu explico melhor. Né? E a ideia de cuidar de si e do próximo, como nós já dissemos quando lemos o nosso texto básico. Então, mordomia cristã, cuidando de si e do próximo. Então, aqui algumas questões. O 8º mandamento nos ensina princípios preciosos, e eu vou destacar 2. De um lado, nós somos chamados a ser bons mordomos daquelas dádivas que o Senhor nos confiou. Sejam elas quais forem, em qual esfera for, as dádivas que Deus nos dá, Ele nos concede e requer de nós que nós lidemos bem com estas dádivas, sendo bons mordomos, bons administradores. Por outro lado, o 8º mandamento também nos faz um chamado a demonstrar amor por nosso próximo, ao ponto de não lesá-lo em nada, para não lesá-lo em nada, especialmente cumprindo os compromissos estabelecidos, né? Quando nós cumprimos aquilo que nós afirmamos, em especial com os contratos, né? Seja um contrato de negócios, seja um contrato de trabalho, seja um contrato de serviços, seja a palavra, né?
cumprir aquele determinado combinado. Todas estas coisas precisam ser reparadas por nós para que nós utilizemos bem o nosso tempo, o tempo das pessoas, o nosso serviço, o serviço das pessoas, e que assim pensemos também no nosso próximo, não apenas em nós. Então, duas coisas em geral, né? O oitavo mandamento nos ensina, nos chama a ser bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus nos dá, e também olhar para o próximo, né? Cuidando dele em todos aqueles aspectos da nossa vida, do nosso relacionamento com o nosso próximo. Adiante, irmãos, eu gostaria de fazer aqui, lembrar aqui alguns momentos em que nós caímos no oitavo mandamento, né? Como está colocado aí. Então, por exemplo, fazer o roubo, né? Executar o roubo ou furto. Por exemplo, também o oitavo mandamento nos ensina a olhar para a restituição como a reparação de danos. Então, nós precisamos nos lembrar que o roubo é condenado no oitavo mandamento, e o próprio mandamento fala disso, né? Mas também ele implica a ideia de reparação, de restituição, como este reparo dos danos, né? Nós precisamos nos lembrar, por exemplo, do evento do encontro de Jesus com Zaqueu. A ideia é mais ou menos essa, né? E podemos ilustrar com este evento. Zaqueu era um homem que tinha roubado pessoas, e quando o Senhor Deus o alcança pela ação do Espírito Santo, e foi isso que Jesus disse, né? Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu diz que ele se arrependia daquilo que tinha feito e ainda restituiria aquelas pessoas que ele tinha lesado. O exemplo de Zaqueu ilustra muito bem aquilo que o oitavo mandamento requer de nós. Algumas coisas então, meus irmãos. A primeira delas é o roubo de tempo, e nós precisamos refletir sobre isso. Algumas questões práticas neste slide. Nós precisamos ser bons administradores daquilo que Deus nos dá, nós precisamos ser bons mordomos. E como essa ideia do roubo do tempo se aplica? Em geral, quando nós dizemos e temos um acordo para realizar em determinado tempo de trabalho, ou em determinado tempo em especial, né? E aí nós não usamos todo aquele tempo. Eu não estou dizendo aqui de antecipar, de ser prático. Então, se você é um trabalhador e em algum momento faz um acordo, olha, eu vou fazer este serviço entre 8 e meio-dia. Não quer dizer que você não pode acabar antes, né? No sentido de ser prático, de ser bom naquilo que faz. A questão é você enrolar, né? Não realizar as suas tarefas, utilizar bem o tempo, porque ainda que seja um trabalho, que você esteja oferecendo um serviço, aquela pessoa está comprando este serviço de você. E se em algum momento ou a pessoa não te paga, ou você não cumpre com o combinado, você cai nas implicações deste oitavo mandamento, né? De não furtar, de não roubar. Essa é uma questão bastante prática e precisamos tomar cuidado com isso. A ideia de roubar o meu tempo, né? Quando a gente faz essas expressões, não tem tempo para perder aqui, fulano, não tem tempo para perder. Vamos logo. Algumas coisas relacionadas a isso tem a ver também com o roubo de tempo, uma infração do oitavo mandamento. A segunda coisa, que é talvez a que nós mais temos exemplos, infelizmente por causa dos nossos políticos, né? Superfaturar bens e serviços, visando lucro baseado na necessidade dos outros. Você tem inúmeros exemplos, eu não preciso dizer, até para que o nosso estudo aqui não ganhe tons políticos, né? Mas veja as coisas que acontecem no Brasil, essa ideia de superfaturação em detrimento da necessidade dos outros, né? Ou até mesmo subjugando a necessidade dos outros.
Eu trouxe 2 exemplos aqui, poderiam ser outros. Você também pode dar algum exemplo escrevendo o seu comentário aqui no Facebook ou me mandando no telefone aqui no WhatsApp, tá bom? Mas eu trouxe 2 exemplos. Eu me lembro, por exemplo, de quando houve aquela greve dos caminhoneiros, essa recente, de ler na notícia lá de São Paulo que a saca de batatas de 50 quilos passou de 80 para 180 reais. Alguns vão até dizer, pastor, será justo? É a ideia da oferta, da demanda e da oferta. São negócios, essa é a vida. Mas será mesmo que era necessário dobrar o valor? E as pessoas que necessitavam daquilo? Será que uma média ali não poderia ser observada, uma vez também que se os valores foram elevados, é claro, a despeito daqueles elementos do comércio que são extremamente essenciais. Isso aí, infelizmente, nós vemos à torta e à direito que são superfaturados mesmo e continuam sendo vendidos porque há uma necessidade real. Mas neste exemplo que eu citei aqui, será que havia necessidade de fazer isso? Há outros exemplos semelhantes a estes. E os irmãos podem se lembrar disso. E nós precisamos tomar muito cuidado por causa daqueles 2 princípios básicos do 8º mandamento: mordomia das dádivas de Deus e amor ao próximo. Em nenhuma dessas 2 nós podemos olhar apenas para nós mesmos, né? Ou até mesmo lançar um peso sobre aquilo que Deus nos deu ou sobre as pessoas ao nosso redor. O segundo exemplo é este mais próximo nosso, da quarentena. Também um exemplo lá de São Paulo, mas nós poderíamos ter aqui outros exemplos. É que foi tão gritante que saiu em vários jornais. Alguém também já disse que o noticiário deixa Santa Catarina meio de lado, né? Fala do Paraná, pula, fala do Rio Grande do Sul e acaba não falando muito de Santa Catarina. Agora eles estão gostando de falar da gente por causa dos nossos números, infelizmente, né? Mas lá em São Paulo, veja só o que aconteceu. Havia filas, logo no início, havia filas nos depósitos de botijão de gás. E eram filas enormes, e o botijão de gás estava sendo vendido, que numa semana anterior era R$70, passou a ser vendido entre R$150 e R$160 em alguns depósitos. E a grande questão era, precisa disso? Eu dei o exemplo acima das batatas, que não são tão essenciais quanto o fogão, né, o botijão de gás. Meus irmãos, nós precisamos pensar. Estamos falando, sim, daquilo que foi praticado por outras pessoas, mas quantas vezes nós não somos alvo, né, destes furtos, destes roubos, e quantas vezes nós também não praticamos isso? A terceira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é, depois de roubo de tempo, superfaturar bens e serviços, a terceira coisa seria roubar a reputação de alguém por meio de fofocas. É claro, nós vamos falar isso bastante no próximo mandamento, né? No 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Mas nós podemos roubar a reputação de alguém desta maneira, fazendo fofocas, dizendo falso testemunho, e essa pessoa não vai poder se defender rapidamente. Aquela expressão mais antiga, né? Até explicar que focinho de porco não é tomada, vai demorar muito tempo. Nós estamos numa era de fake news, né? O povo gosta de falar de fake news. E também de uma cultura de cancelamento. E essa é a pior. Eu não sou muito entendido das redes sociais, nem tenho, né? Nem as tenho, mas tenho visto nos noticiários essa grande onda de, por algo que foi dito, algo que foi feito, pode ser até considerado como uma falha, né? Este feito, esse dizer, mas ainda assim vem uma avalanche de tentativas de
discriminar totalmente aquela pessoa, de anular essa ideia, né? E tem sido mais mencionado como a cultura do cancelamento, é extirpar aquela pessoa do espaço que ela tinha antes de ter feito ou falado determinada coisa. E nós estamos nessas eras, né? Muitas pessoas têm perdido até mesmo famílias por causa de falso testemunho, dessa tentativa de roubar a reputação. Veja, por exemplo, os noticiários, né? E os partidários de um lado, de outro, as polarizações que são realizadas. Não estou falando aqui de política apenas, estou falando na esfera social como um todo, né? Sempre há partidários disto, daquilo, e as polarizações dentro de um nicho, e a gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos, para que como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, julguemos todas as coisas, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Texto da palavra de Deus que nós estudamos no domingo passado à noite. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. E o quarto exemplo mais prático que eu gostaria de trazer aos irmãos é este último, né? Que é a manipulação. Roubar o coração de alguém. Não de maneira afetuosa, né, apaixonado, não é esse tipo de roubar coração que eu estou, a qual eu estou me referindo, né? Mas sim a ideia de manipular, de exercer ali um controle desnecessário, que muitas vezes fará uso de mentiras para que aquele controle continue a ser realizado. E nós temos visto também algumas coisas em vários lugares que vêm desta pressão, desta influência, que muitas vezes é manipuladora, né? E isso infringe também o 8º mandamento, no sentido de não dedicar o amor ao próximo. Quando eu manipulo alguém, eu não estou amando essa pessoa. E se é, por exemplo, filho, se é algum parente, se é o cônjuge, muito mais, né? Porque aí eu não estou sendo bom administrador da dádiva que Deus me deu. Aí acabou. Aqueles 2 princípios que nós temos ressaltado, eles ficam mesmo distantes de nós. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Ditas estas coisas mais práticas, vamos então observar como alguns irmãos nossos do passado e do presente avaliaram o 8º mandamento e também para que nós cresçamos junto com eles, tá bom? Primeiro, então, é um irmão que sempre tem aparecido aqui na nossa série, o J.I. Packer. Ele vai dizer o seguinte no seu livro sobre os 10 mandamentos, abordando o 8º mandamento. As tentações de roubar propriedade, isto é, privar outra pessoa daquilo a que ela tem direito, surgem porque o homem decaído sempre, instintivamente, deseja mais do que tem no momento e mais do que os outros têm. Eu achei extremamente interessante essa ponderação que ele faz, porque tem a ver com a mordomia cristã, com a administração daquilo que o Senhor Deus nos dá, e vai além, porque aborda muito o nosso coração no sentido de ser ou não contentes com a nossa real situação, com o estado em que Deus nos colocou, com o rumo que Deus tem nos dado, né, com as veredas pelas quais Deus tem nos feito passar. Então tem a ver com mordomia, com a administração dos bens, mas tem a ver também com o nosso contentamento. E aí nós somos tentados muitas vezes a falhar, né, nessa requisição do Senhor no 8º mandamento, muitas vezes por desejar mais do que nós temos no momento ou mais do que os outros têm no momento. E aí caímos em pecado contra o Senhor e contra o nosso próximo. Como eu disse lá em cima, lá no início, eu estou utilizando aqui agora um trechinho do
Catecismo Maior de Westminster, onde ele vai ponderar as questões acerca do 8º mandamento. Só ajeitar um negócio aqui que está ruim. Muito bem, está arrumado. Então, eu gostaria que os irmãos vissem comigo e depois podem procurar lá as questões mais amplas, tá? Eu fiz um recorte para que nós consigamos ver aqui os fatos principais e nós vamos ler esses textos agora, daqui para frente. Então, observe aí. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Dentre os vários que tem lá, o primeiro deles é exigido de nós a justiça e a honestidade nas relações comerciais e nos contratos. Então, justiça e honestidade em contratos e em relações comerciais. Vamos dar uma olhadinha no Salmo de número 15. Pegue aí a sua Bíblia, para que nós leiamos este Salmo. Salmo de número 15, verso 2 e o verso 4 dizem assim: o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Versículo de número 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Estes versos fazem parte da resposta das perguntas feitas por Davi no Salmo, no primeiro versículo, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E note como a questão da justiça e da honestidade são requeridas no 8º mandamento e como elas são praticadas pelos nossos irmãos no passado, né? Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto é Zacarias, capítulo de número 7. Zacarias, livro do profeta Zacarias. Passamos por aí há pouco tempo, né? Uma série inteira de exposições enriquecedoras para a nossa igreja. Em tempos que jamais imaginávamos, uma pandemia, uma quarentena, um estudo bíblico desta maneira. Zacarias capítulo 7, verso 4 e o verso 10 dizem assim, versículo 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, e aí ele vai dizer muitas coisas até chegar no versículo de número 10, é palavra do Senhor. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Agora o capítulo 8, versos 16 e 17, que dizem assim: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A segunda coisa, o segundo dever, né, exigido de nós é deixar de dar a cada um o que lhe é devido, né? É o mesmo que roubar. E nós já lemos Romanos 13, versículo de número 7. Nós não devemos dever a ninguém, exceto o amor com que nós nos amamos uns aos outros. Isso aí nós sempre devemos estar em dívida no sentido de frequentemente, constantemente demonstrar amor pelos nossos irmãos, por aqueles que estão ao nosso redor, ainda que não sejam do povo de Deus, mas são imagem e semelhança do Senhor. Terceira coisa, dar e emprestar na medida do possível para ajudar outros em suas necessidades. E, por exemplo, Gálatas, capítulo 6, verso 10, é o finzinho ali
onde Paulo vai trabalhar aquele princípio bíblico de semeadura e de colheita, né? E nós precisamos pensar nisso. João Calvino tinha uma tríade muito conhecida e muito disseminada na atualidade, né? Que é trabalho, poupança e frugalidade. A ideia, né, de você trabalha, você poupa e você usufrui daquilo que é fruto do seu trabalho. Mas neste aspecto de frugalidade, era mais voltado para a ação social, para o auxílio do próximo. Você pode e deve usufruir daquilo que você poupa, né, como fruto do teu trabalho, mas também deve olhar para o próximo, né, para auxílio de necessidades. Você deve olhar para a expansão do evangelho, no sentido de ofertar localmente e ofertar também para missões, para a expansão do evangelho aqui, entre outras culturas, ainda que seja no Brasil, e fora do nosso país, né? Então, esse princípio de semeadura e colheita. Vamos ver Efésios, capítulo 4, versículo de número 28. Efésios 4, 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Veja aqui como, de novo, aquele ideal, né, de João Calvino, ele foi extraído das Escrituras, essa ideia de que você deve trabalhar para não furtar, né? Então tem ali o seu recurso para que não seja tentado a olhar para o que o outro tem, e que de tal maneira que você tenha para si e consiga também auxiliar o outro. A última coisa desses deveres não é o último dos deveres, depois você leia o Catecismo Maior, tá bom? Mas a última coisa que eu gostaria de ressaltar desses deveres é adquirir, é dever do cristão adquirir, guardar e usar de meios de sustentação da nossa vida, conforme a situação em que a providência de Deus nos pôs. Agora preste atenção, porque se o oitavo mandamento está relacionado, primeiro, com a mordomia cristã, no sentido de administrar bem os recursos que Deus nos deu. Se mordomia cristã tem a ver com o nosso contentamento, mordomia cristã também tem o oitavo mandamento, perdão, tem a ver também com a providência de Deus. A providência de Deus, a doutrina da providência de Deus, ela se relaciona também com a preservação da nossa vida e o uso de meios que Deus utiliza para conduzir a história, os seus propósitos, inclusive a nossa própria história. Então, quando pensamos na providência de Deus, devemos pensar na nossa preservação. É por meio da sua providência que ele nos assiste em nossas necessidades, que ele nos concede as suas bênçãos, não é? Então, olhando para a ideia da providência, estamos na situação em que vivemos debaixo também da providência, do cuidado de Deus para conosco. Neste sentido, nós devemos cuidar bem da nossa situação. Aqui, meus irmãos, um alerta. Não quer dizer que nós não devamos planejar a melhora. Não devamos buscar coisas maiores para nós. Não quer dizer isso. Até um livro bastante interessante que você pode ler depois, buscar, né? Foi editado pela Fiel, editora Fiel, chama-se Resgatando a Ambição. Um título bastante interessante, um livro bastante interessante, depois você procure e leia. Não é isso que nós queremos dizer, no sentido de que você não pode, então, visualizar o futuro, não deva planejar, não deva almejar progresso. Não é isso.
A ideia está no sentido de nós crermos na providência de Deus, que Ele nos sustenta, que Ele tem conduzido a nossa vida, e também no sentido de que nós devemos nos submeter à sua vontade e viver contentes com aquilo que Ele tem nos dado. Então, este é o alerta que esses deveres, vistos aí pelos nossos irmãos lá de Westminster, chamam a nossa atenção, né? Adquirir, guardar e usar de meios de sustentação da nossa vida, conforme a situação em que a providência de Deus nos pôs. Não podemos querer dar um passo maior do que as pernas e não podemos também ficar reclamando da nossa própria situação. Há meios de se viver bem, se viver com contentamento, submissos à providência do Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu quero avançar aqui para observar um comentário de outro irmão agora, Philip Ryken, também já apareceu em nossos estudos aqui. Ele faz o seguinte comentário: os cristãos são chamados a viver generosamente. Não trabalhamos simplesmente para satisfazer nossos próprios desejos, mas também para prover para outros. Isso não quer dizer que nunca poderemos desfrutar o que Deus nos deu. Afinal, aproveitar os dons de Deus é um aspecto da boa mordomia. Mas os cristãos, que são tão ricos quanto nós, devem sempre pensar no que podemos dar a outra pessoa. É somente assim que o dinheiro perde o seu poder sobre nós. Isso é muito interessante, esse exercício que ele nos ajuda a fazer. Porque quando nós observamos a nossa situação em relação ao nosso próximo, nós também vamos envolver as dádivas de Deus, nós vamos envolver nessas dádivas o nosso próximo. Vocês aqui de Santa Catarina têm uma característica maravilhosa que a gente não encontra muito em São Paulo, que é a ideia da janta. Agora a gente parou um pouquinho, né? Mas vamos fazer uma janta, vamos fazer um almoço, vamos tomar um café. Vocês fazem isso muito bem. Relacionado isso à alimentação, né? Aquele momento em que você simplesmente chama a pessoa, né? E dispõe ali da sua dispensa para que aquela pessoa você esteja na companhia daquela pessoa querida e vocês possam se alegrar também. Vez por outra, a gente racha ali e fica tudo certo, né? Mas levando isso para a totalidade da nossa vida, também se aplica, meus irmãos, né? Olhando para o próximo, administrar bem aquilo que Deus nos deu, descansar na providência do Senhor, reconhecer e administrar bem os recursos que Ele nos deu, mas não só para nós, olhando para o próximo. É um grande desafio e é um chamado também para a nossa organização, por exemplo, né? Organização da nossa vida, em especial da nossa vida financeira, para que nós consigamos amplamente viver as questões da bênção de Deus sobre nós, sobre o nosso próximo, e não ser tentados a cair no 8º mandamento. Quais são, portanto, os pecados proibidos, uma vez que já falamos dos deveres? Essa tela está bem pequenininha, eu vou ampliar um pouco aqui, não ajudou muito, mas... Quais são os pecados proibidos, meus irmãos? Furtar, roubar, traficar ou sequestrar. É bastante interessante como os símbolos de fé de Westminster incluem o sequestro como quebra do 8º mandamento, que é a ideia de roubar alguém que tem já uma propriedade, ainda que seja um vínculo familiar. Então, rouba-se alguém daquele vínculo familiar e troca muitas vezes, ou vende, né? Vamos nos lembrar aí, por exemplo, do comércio de pessoas, né? Infelizmente ainda tem, né? Não só de mulheres, com maior número de mulheres, mas também de crianças, de homens que são enganados, né? Com uma proposta maravilhosa de trabalho, de dinheiro, em outros lugares, chegam lá, não é nada daquilo,
acabam vivendo uma situação de escravidão, né? Vivem como sequestrados, né? O tráfico de pessoas, sequestro de pessoas, também são pecados proibidos pelo 8º mandamento. Segunda coisa, receptar gêneros roubados conscientemente é roubar. E aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer um alerta, porque muitas vezes, tomados por um senso de justiça, no sentido de que estou sendo lesado, nós acabamos por optar por vias contrárias à palavra do Senhor. Há sim muito abuso de muitas empresas, há sobrepreço, né? É verdade, mas isso não justifica, isso não é permissão para que o povo de Deus utilize de ferramentas mundanas para fazer justiça própria. Então, o que é mais comum, né, é ver pessoas reclamando de serviços de internet, de TV por assinatura, de telefone. Um roubo, é um roubo. E muitas vezes o valor é exagerado e você precisa ali, né, dar aquela chorada para conseguir um desconto. Mas, pensando nisso, pessoas com um senso de justiça aflorado decidiram interceptar, né, por assim dizer, aquela convenção, né? As empresas, elas têm um contrato, né? Elas foram autorizadas a transmitir algumas coisas, né? Mas ainda assim, tomados por esse senso de justiça própria, eles vão lá e interceptam o satélite, eles fazem ali um enjambro de você também conseguir captar pela rede da internet uma emissão lá de satélite. Eu já trabalhei, né, nessa área de TV por assinatura, de recepção e envio de sinal por satélite, então sei um pouquinho como funciona, e sei também daquelas notícias que a gente tinha, né? Olha, fulano de tal agora está fazendo isso aqui. E nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. A justiça, quem executa é o Senhor. Se nós formos tentar executar justiça, nossa justiça é pecaminosa. Procede de um coração pecaminoso. Então tomemos cuidado, né? Há outras formas, né? Há outras formas de conseguir um valor justo, um preço justo por determinado serviço. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma das coisas que vou abrir meu coração mais uma vez para vocês. Eu estou com saudade de vocês. Uma das coisas que me pega aqui em Santa Catarina é não poder assistir os jogos dos times de São Paulo. Eu sou uma pessoa que gosta de futebol, moderadamente, mas gosto. E é uma coisa complicada para mim, né? Não desmerecendo os outros campeonatos e os outros times, mas eu tenho um time de preferência. E eu gostaria de assistir o meu time. Mas tem um negócio lá da transmissão paga. Você tem que comprar um pacote. Aí eu desisto. Eu deixo para lá, assisto o que passa. Esses dias eu estava assistindo um jogo do time do Paraná com outro time lá do Sergipe. A Marcele não entende isso. Mas há alguma pessoa que gosta de futebol e que não pode pagar um pacote. E o pior, não é que não pode pagar, né? Tem isso também. Mas eu acho injusto, né? Mas não vou me levar para este lado de interceptação e tantas outras coisas. Ditas estas coisas, meus irmãos, vamos continuar aqui, né? A transação fraudulenta, o terceiro tópico, e uso de pesos e medidas adulterados, né? É pecado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Invejar a propriedade material dos outros. E, por fim, é pecado toda preguiça, indolência, desperdício e negligência ao adquirir, ao conservar e gastar a riqueza material. Né? Se você é um funcionário aí, tome cuidado, né, com aquelas pequenas páginas a mais que você tira de Xerox para na máquina de Xerox rápida da sua empresa, né? Tome cuidado com isso. Não faça isso. Bem como outras coisas, né? Equipamentos, bens,
valores que são utilizados para devidos fins, eles precisam cumprir aquele fim, e não seja você o autor desse desvio, pois estará aí falhando com o Senhor e falhando com o seu próximo. Vamos nos lembrar deste vínculo que eu já estou ressaltando desde o início do nosso estudo. E por fim, meus irmãos, chegamos, né, ao final do nosso estudo. Eu gostaria de concluir com estes dizeres aí. O que a Bíblia entende por propriedade não é possuir coisas para usar para os nossos próprios propósitos, mas receber coisas de Deus para usar para a sua glória. Portanto, ao mesmo tempo em que somos proibidos de pegar coisas que não nos pertencem, somos obrigados a usar o que temos de maneira agradáveis a nosso Deus. Para simplificar, o 8º mandamento não trata apenas de roubar, é também sobre mordomia. Então, meus irmãos, que Deus nos guarde, né, dessas muitas tentações as quais nós somos lançados, diante das quais nós somos lançados pelo nosso coração, pelo mundo, por Satanás, né, que são os nossos 3 inimigos, né, a carne, o mundo e o diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado para viver de maneira digna do Senhor. Lembrando que o 8º mandamento mexe com estas áreas do nosso coração, né? A administração, o reconhecimento e a administração dos bens que vem das mãos do Senhor, o amor ao próximo, né? A providência de Deus, bem como a ideia de usar bem esses recursos para também o nosso próximo. Que Deus nos guarde, que Deus nos guie, né, no cumprimento da nossa vida cristã. Eu estou olhando aqui que acabou de chegar uma pergunta, né? Sim, a pergunta é do nosso irmão presbítero Jurandir. Um abraço, viu, meu filho? Um abraço, fica bem aí. A pergunta dele é se a expressão, né, furto e roubo significam, no Velho Testamento, significam a mesma coisa. E aí ele adiciona um comentário, está adicionando outro. Escreve rápido aí, meu filho. Pois em Êxodo fala-se em furto e em Malaquias em roubo. No entanto, aí ele vem com a experiência dele, né? No entanto, no Código Penal brasileiro, furto e roubo são bem distintos e com atuações e penalidades distintas, né? De fato, nós temos essa distinção entre furto e roubo no nosso Código Penal. As implicações para um e para outro são pouco diferentes, são distintas, né? Mas sim, no Velho Testamento, apesar de serem 2 palavras diferentes, elas estão envoltas neste mesmo contexto. No fim das contas, Jurandir e irmãos, furto e roubo é a mesma coisa diante do Senhor, né? Envolvem todos estes elementos que nós tratamos aqui, né? Essa insatisfação, falta de contentamento, a inveja, né? Ou desejar o que o outro tem, ou mais do que aquilo que nós temos. Tanto o furto quanto o roubo, as tentações que vão inclinar alguém a realizar essas coisas, por mais que na lei, né, tenha uma ou outra implicação diferenciada, as tentações são as mesmas, o pecado diante do Senhor é o mesmo, tá? Então, biblicamente falando, é a mesma coisa, ainda que a prática seja uma sem a presença, né, da pessoa, outro com a presença, mas biblicamente a ideia é a mesma porque envolve os mesmos elementos. Eu espero que eu tenha respondido bem, como você fez bem a pergunta aqui, citou até os artigos do Código Penal. Muito bem, meus irmãos, é sempre bom interagir com os irmãos, né? Que Deus então nos abençoe, nos fortaleça para não cair em tentações
neste e nos outros mandamentos que nós já estudamos, tá bom? Se alguém tem mais alguma pergunta, pode fazer, a gente responde no nosso próximo encontro. Meus queridos, nós vamos encerrar então o nosso estudo com mais uma oração, lembrando aí do nosso irmão Marcos e da família, tá bom? Vamos orar. Senhor, te louvamos por mais este estudo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre da tentação de nos aproximar da Tua palavra só com o espírito de especulação. Te pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, do desejo apenas de pragmaticamente usar a Tua palavra, porque o nosso desejo, Senhor, é Te honrar, é viver em gratidão diante de Ti, porque o Senhor nos salvou do império das trevas. Então, o nosso desejo é agir segundo a Tua vontade. Portanto, Deus, faz-nos conhecer melhor a Tua vontade, age em nós pelo Teu Santo Espírito, dá-nos clareza cada vez maior e motiva-nos, ó Pai, para que realizemos as coisas segundo a Tua vontade. Nós sabemos que é impossível para nós cumprir a Tua lei, mas também sabemos que, porque Cristo cumpriu toda a Tua lei, nós hoje recebemos o Teu Santo Espírito que muda as nossas inclinações, nossas determinações e nos faz sim desejar cumprir a Tua lei, muitas vezes acertar no cumprimento da Tua lei, mas sempre submissos e dependentes dos méritos de Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus propósitos eternos que vêm se cumprindo cada dia. Te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor cuide do Marcos. Ó Deus, tem misericórdia dele. Tem misericórdia, Senhor. E transforme esta situação para o louvor da Tua glória, segundo a Tua boa vontade. E faz-nos descansar, ó Deus, na Tua santa vontade, nos Teus santos propósitos. Obrigado por mais esta noite. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, encerrando então o nosso estudo desta noite, um grande abraço a todos aqueles que estão conosco. Tem alguns, de novo, eu sempre digo, né? Alguns que aparecem, outros que não aparecem aqui para mim. Então vou mencionar, né? Um abraço aí para a Edileuza, para o Lopes, para o Leandro, para o Juan, um abraço para a Neuza, para o Amorim, Deus abençoe vocês. Um abraço para a Deli, para o Wilson, para a Sara, para o Pedro, para a Helena, para o Rafael, essa casa gigante aí, né? Deus abençoe vocês. Um abraço para o Denis. Está bem, Denis? Melhorou, meu filho? Depois você fala comigo. Um abraço para a Clarice. Deus abençoe. Um abraço também para o Tom, né? Irmão do nosso querido Nazildo, da nossa irmã Nerilda, né? Então, Deus abençoe a sua casa aí também. Um grande abraço a todos vocês. Nós nos encontraremos de novo, se Deus assim nos permitir, no domingo, às 9 horas, com o nosso último estudo na série do livro de Jó. Caminhamos bem, já chegamos ao final. Às 9 da manhã, nossa escola dominical, e às 18 horas, o culto ao Senhor. Um grande abraço a todos os irmãos queridos, aqueles que nos visitam. Até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe.